Bom dia. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade por abrir as portas, né? Não é fácil, às vezes, abrir a porta da nossa casa e receber tanta gente diferente, né? Com as suas características, particularidades, formas, jeito, olhar. Mas, assim, como DOCA, como igreja, como comunidade, é muito importante esse momento para a gente. Para nós, é muito bom ser recebido em outros locais e entender que caminhar junto faz toda a diferença. Ninguém nasceu para ser só. Já dizia em Gênesis, né? Não é bom que o homem, e aí eu posso trazer como ser humano, esteja só. Seja sempre com alguém. Então, muito obrigado. Meu nome é André Sola, como o Rafa disse. Para alguns, Solinha. Para outros, Andrezinho. Para outros, André. Para outros, o rapaz da igreja. Para outros, o farmacêutico. Mas, independente dos títulos ou dos nomes que se dão, é realmente sabermos quem nós somos. Talvez se a gente perguntasse aqui, quem é você? Você já parou e se perguntou, quem sou eu? Ou quando alguém perguntou, quem é você, e como foi a sua resposta? Normalmente nós falamos os títulos. E é natural. É normal. Quem é você? Ah, eu sou o André, farmacêutico, isso. E começa a discorrer. E aí eu estudei com um amigo, e ele falava assim, meu nome é Diego, inclusive, o nome dele. Meu nome é Diego, e isso basta. Deveríamos ser assim. Meu nome é André, e isso basta. Porque o que vem depois disso é só título, mas o que vale é o que está dentro de nós, a nossa essência. Nós estamos numa série lá na DOCA sobre reforma, construção. Desde quando nós mudamos de prédio, nós entendemos que essa série fazia muito sentido para o momento. Então, começamos a falar desde a escolha do terreno, do local, desde a fundação, paredes, o entorno, e chegamos na parte que me deram a função de falar sobre instalações. Como farmacêutico, como eu já disse a vocês, a área da saúde, ela estuda muito o corpo humano. Quem é da saúde vai entender um pouco do que eu estou dizendo, e quem não é, eu vou falar de uma forma bem simples. Nós somos um corpo e nós somos formados por vários membros. Membros superiores, membros inferiores e tórax. Ponto. Basicamente é isso. Cabeça, parte do meio e parte inferior. Poxa vida, vou pedir um exame de coluna. Parte inferior ou lombar, ou parte superior, cervical. Então, o exame ele vai determinando o local que eu quero diagnosticar ou examinar. Ponto. Para nós, as instalações, elas existem. Aqui nós temos um fio aparecendo, e está tudo bem o fio aparecer, não está errado. Até mesmo porque é um charme. Mas a maioria das instalações aqui, elas são internas. Ó. Eu não consigo ver um fio que sai lá de dentro do ar-condicionado para onde que ele vai. Mas ela existe. Não dá para a gente dizer que ela não está ali. Ela está. As instalações, elas trazem para a gente essa ideia de que existe algo interno que transforma em algo externo. Ora, se eu tenho um ar-condicionado ligando, ele me gera o ar, alguma coisa está alimentando ele. Alguma coisa que vem de dentro para fora. No corpo de Cristo, os dons falam praticamente sobre isso. Abra sua Bíblia em Romanos 12, 6 a 8.
Por gentileza. Romanos 12, de 6 a 8. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da sua fé, ou da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consiste em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Paulo, nesse texto de Romanos 12, que inclusive é o que norteia a nossa comunidade, por isso DOCA 12, porque vem de Romanos 12, de uma renovação de mente, está falando sobre os dons dessa comunidade, ou dessas pessoas que compõem essa comunidade. E é interessante que Paulo vai falar assim, se você, ele não está dizendo que você é, ele está falando, se você faz isso, faz com responsabilidade. Se você faz aquilo, faça com amor. Se você faz aquilo outro, faça com generosidade. Paulo não está determinando que todos faremos a mesma coisa. Afinal de contas, se a gente associar com o corpo humano, como que eu vou ter um corpo cheio de mão? Ou como que eu vou ter um corpo cheio de pé? Bom, tenho 43 anos. Eu me recordo que na minha adolescência, o único personagem que eu vi com 4 braços era o Goro, do Mortal Kombat. Quem jogou videogame vai saber do que eu estou falando. Ele tinha 4 braços, 3 dedos. Enfim, era uma aberração. Tudo bem que lá é fictício, é um videogame, é uma linha de... Mas o cara tinha lá 4 braços, 2 pernas, uma cabeça. Mas aquilo não é a melhor representação do corpo humano. A representação do corpo humano é essa. Com 2 braços, 2 mãos, um par de pernas, 2 pés, uma cabeça. Todavia, se a gente trazer para Romanos 12 e falar sobre dons e instalações, nós poderíamos começar com a instalação elétrica, a energia do serviço. Temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é servir, sirva. A instalação elétrica é capaz de trazer toda a energia e gerar toda a energia para essa casa. Ele mesmo colocou aqui, 10 minutos atrás, que quando deu o apagão aqui em São Caetano, vocês foram para algum lugar que tinha energia. Ainda bem que vocês escolheram a DOCA. Graças a Deus por isso. Mas poderia estar em qualquer outro lugar que tivesse energia. No corpo de Cristo, o dom do serviço é como a eletricidade. Eu escrevo tudo, tá, gente? Não é que eu estou lendo, não. Eu gosto de escrever tudo. Ele ilumina os caminhos e energiza as atividades da igreja. É o serviço humilde e prático que mantém tudo funcionando. Nós só temos celebração hoje aqui, porque nós temos um prédio e nós temos energia. Exemplo prático. Imagine um irmão que limpa a igreja antes do culto e organiza as cadeiras. A gente chegou, estava praticamente tudo organizado. Cafezão da manhã, parabéns pelo café da manhã, estava uma delícia, viu? Ele pode não estar no púlpito, às vezes ele não é aparente, mas o serviço que ele faz, que energiza tudo, às vezes é escondidinho. Ele proveu, de certa forma, com o seu serviço e a sua energia, a obra de Deus, e ela acaba não se tornando pesada para todos. E eu posso apoiar esse texto em 1 Pedro 4,10.
Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. E aí a pergunta que a gente pode fazer é: onde que eu posso servir? Como eu posso servir? A quem eu posso servir? Sirva com alegria, energizado pelo Espírito Santo de Deus. Aí uma das reflexões que a gente vai fazer hoje é: será que eu e você estamos permitindo que a energia do dom do serviço flua através de nós para iluminar a vida dos outros? Lá no meu trabalho, será que eu estou energizado ao ponto das pessoas enxergarem Cristo em mim? No meu dia a dia, na minha família, na minha comunidade, nos meus grupos de WhatsApp, no meu Instagram, o quanto de energia de Cristo tem nesses locais? O segundo ponto é a instalação hidráulica. Romanos 12:7, se é ensinar, ensine. A instalação hidráulica leva água para todos os cômodos, permitindo higiene e saciando a sede. 2 pontos fundamentais: higiene e sede. Imagine sem água. Talvez não estaria tão agradável assim o ambiente. Agora imagine todo mundo com sede. Provavelmente estaríamos desidratados. O dom do ensino é como esses canos. Quando nós, em sala de aula, nos ambientes que propõem isso, que proporcionam esse momento, sai de um lugar, este ensino caminha e vai para o outro. Assim é como o cano. Assim é como a água que sai da fonte e chega ao outro ponto para se beber. E eu posso apoiar essa conversa em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O quanto, meus irmãos, quanto que nós estamos conduzindo de água para o meu próximo? Qual é a nossa oferta hídrica? Qual é a nossa oferta de água para os sedentos? E essa nossa conversa, ela vai indo para um lado do terceiro ponto, que nós vamos falar sobre janelas. O que a janela faz? Ela é como se fosse um sistema de ventilação. Nós falamos de eletricidade, nós falamos de hidráulica e nós falamos de ventilação. Sopro. Não cai, não. Sopro. Romanos 12:8. Se é exortar, exorte. Se é demonstrar misericórdia, faça com alegria. O sistema de ventilação garante um ambiente saudável e renovado. Em épocas de pandemia, qual era uma das recomendações? Ambiente ventilado. Porque o ambiente ventilado gerava o quê? Troca de ar. Então, se eu tenho uma janela ali e uma janela aqui, eu tenho uma corrente de ar. Logo, o ar vai de um lado para o outro. Ponto A, ponto B. O sistema também garante o local renovado. E no corpo de Cristo, os dons da exortação e misericórdia funcionam assim. Trazem conforto, cura e renovação aos cansados e aflitos. Imagine alguém que recebe um irmão ou percebe um irmão que está desanimado.
Quantas vezes a gente entra na nossa comunidade e sentimos que o meu irmão não está muito legal? Eu conheço ele, o olhar dele não está bem, ele não está bem. Aconteceu alguma coisa. Ou alguém demonstra compaixão ajudando uma família em dificuldades financeiras. De certa forma, quando nós estamos juntos nesse movimento, nesse olhar, há um sopro de renovação, há uma ventania, uma brisa que vem do Senhor de renovação da fé do meu irmão. Pode não parecer, mas, oi, tudo bem? Como vai? Talvez 3 perguntas simples podem gerar uma mudança de dia para aquela pessoa. O dia daquela pessoa melhora. E eu posso apoiar isso em Hebreus 10, 24, 25, que diz o seguinte: consideramos também uns aos outros para nos incentivarmos, ao amor e às boas obras. Se eu pudesse aplicar isso, é oferecer palavras de ânimo, é estar atento às necessidades, é demonstrar misericórdias com as suas práticas. Você tem sido um instrumento de renovação espiritual e emocional para as pessoas? Lá no meu trabalho eu tenho um grupo que chama Saúde Emocional. É uma roda de conversa. E aí é interessante como que as coisas funcionam. Às vezes eu só dou bom dia, tudo bem, vamos lá? Aí alguém já começa com um assunto aqui, um assunto ali, um assunto acolá. A escuta transforma muita gente. E depois de 1 hora, é tudo senhorinha. É engraçado, até. Porque é tudo senhorinha. E elas falam, nossa, a gente aprende tanto aqui. Eu não falo nada. Tipo assim, eu só deixo elas falarem. Por vezes, meus irmãos, é bom ter uma escuta mais ativa. E eu entro em Tiago 3, 11, 12, que é o texto meio chave dessa conversa, que ele vai falar assim: meus irmãos, acaso podemos colher azeitonas de uma figueira ou figos de uma videira? Não. E tampouco tirar água doce de um poço salgado. Nós cantamos aqui, 3ª música, dá-me de beber, porque eu tenho sede, não quero mais voltar em outras fontes. Como comunidade, como vida, como que está a sua casa? Como que está esta casa? Alguns são mais catedrais, outros um quartinho, outros são uma mansão, outros, às vezes, é uma barraca. Como que está a sua casa? Como que está a nossa casa? Como comunidade, como estamos? Quando ele fala das mesas que nós temos, eu estava conversando com alguém ontem e falei assim: se nós pudéssemos, nós viveríamos todos os dias juntos. Não o dia todo, né? Também. Mas assim, não, Rafa, não, meia horinha, né? Meia horinha. Mas pelo menos um jantar, né? Mas essas mesas, elas curam. Essas mesas são fonte de eletricidade. Essas mesas são fonte hidráulica de matar a sede. Essas mesas são como sopros de vida. Mesas como essas, meus irmãos, transformam corações, transformam a mente, transformam quem nós somos. Quantos aqui saíram melhores de uma conversa? Já saímos piores também, eu sei disso. Já tivemos tipo. Mas quantos de nós saímos melhores depois de um bate-papo? Todavia,
assim como uma casa precisa das instalações elétricas, o corpo de Cristo precisa dos dons espirituais para crescer e glorificar a Deus. Cada dom é essencial quando é usado corretamente. Eu assisti um filme, eu e os meus filmes, que ninguém assiste. É os filmes que ninguém assiste, poucos. Chama O Peregrino. O Peregrino. É velho isso aí. O Anderson ali até fez um... É antigo, né, Anderson? O Peregrino. O Peregrino, ele vai falar exatamente isso que a gente está conversando hoje. É a caminhada de um cristão. Eu vou falar porque o livro já existe há muito tempo, tá? É de um livro. É a caminhada de um cristão rumo à cidade celestial. E no caminho, ele encontra pessoas com os seus dons e talentos que contribuem o peregrino a chegar até esse local. Então tem uma cena muito interessante do peregrino, que ele está caminhando, ele erra o caminho, para variar, né? Para variar. Quem nunca errou o caminho, né? Só Jesus que não. Ele erra o caminho e cai dentro de como se fosse um lago de lodo, quase uma areia movediça. E ele está caminhando junto com outro rapaz, que eu não lembro quem que era o personagem. E ele cai. E ele não consegue sair. E aí, na cena do filme, aparece alguém para resgatar ele. Como que era o nome, Leandro, do personagem? Fiel. Esse personagem que resgata... Esse cara só aparece uma vez no filme. Uma única vez. Só que ele é o fiel. Porque no momento certo que o peregrino estava lá, quase morrendo, ele foi lá e resgatou. Por isso que Paulo traz essa ideia de que nem todo mundo aqui vai pregar, nem todo mundo vai tocar, e nem todo mundo vai servir, ou vai falar, ou vai dizimar, ou vai ofertar, ou vai ensinar, ou vai liderar. Paulo traz essa ideia com uma renovação de mente mesmo. Gente, cada um no seu quadrado, cada um no seu local. E eu queria deixar na aplicação geral, assim, indo para o final, os 3 Ds. Não é o DDD, que a gente ligava antes, 055, né? Eu sou velho, né, velho? Essa piada. Hoje não existe mais, né? Mas o DDD diz o seguinte. Primeiro D, descubra seu dom. Aplicação prática. Descubra o seu dom. Se você não sabe, ou de repente tem dúvida, descubra ele. Ore e peça a Deus para revelar como Ele deseja usar você. Olha só, Ele deseja, não nós desejamos. Segundo D, desenvolva o seu dom. Invista o tempo em aprender e aprimorar a habilidade que Deus te deu. O Rodrigo até hoje tenta me ensinar a tocar guitarra. Eu não sei. Ele mais acredita em mim do que eu acredito em mim. E ele está lá. Cara, exatamente, é da paciência. Mas, como liderança, ele acredita em mim. E eu fico, não, Rodrigo, esquece esse assunto. Procura um adolescente. Não, mas vamos lá, vamos almoçar junto, vamos conversar, vamos desenvolver. Terceiro D, dedique o seu dom a Deus. Lembre-se de que tudo que fazemos é para a glória dele. E a expectativa é que tudo que nós conversamos aqui seja usado pro coletivo. Nenhuma instalação é usada para si próprio. Nada. Nós temos luz aqui, não é só para mim a luz, mas é para todos vocês. Nós temos água aqui, não só para mim, mas para todos nós. Nós temos o ar, ou o vento, ou esse ciclo, né? Não só para mim, mas para todos nós. E assim como a casa bem planejada se torna um lugar seguro e agradável para se viver, a igreja, quando edificada com dons espirituais, veja bem, torna-se um lugar onde vidas são transformadas. E aí a gente pode fechar essa mensagem, essa conversa, em Efésios 2:10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras,
as quais Deus preparou antes para nós. Ou seja, Deus já sabia exatamente qual é o teu dom. Lembre-se que dom, no grego ou no latim, é presente. E um pouco mais profundo, é um presente que a gente usa para não ter retorno. É mais profundo ainda. No final das contas, se torna graça. Se Deus me deu o dom para falar, que eu não espere retorno desse dom. Se Deus me deu o dom de tocar, de cantar, de ministrar, enfim, multiforma do corpo de Cristo, que a gente não espere retorno disso, mas que a gente saiba que vão alcançar corações. Tudo que fazemos, tudo que executamos, tudo que falamos, tudo que limpamos, tudo que servimos, seja para o próximo. Seja para o meu irmão. Seja para aqueles que, quando chegarem cansados e sobrecarregados, possamos, de certa forma, estar ali para ajudar a aliviar as cargas deles. Deus nos deu esse dom. Talvez um dom coletivo seria aliviar a carga um do outro. O nosso chamado é esse. Sejamos, façamos, mas façamos para o próximo. Façamos para o meu irmão. E se você ler Romanos 12 e escorrer o que Romanos 12 fala mais para frente, é de chorar. É de chorar. Porque ele vai falar depois sobre o amor. Ame de verdade. E tudo isso que a gente conversou hoje, pouco ou muito, se ele não estiver conectado no amor, na essência do amor, de nada vai valer. De nada vale. Se não for por amor, não é por amor, mas por amor, se for por amor, que Deus nos abençoe. Que, de alguma forma, o que foi dito hoje possa encontrar solo fértil. E aí, como lição de casa, eu gosto dessa conversa da lição de casa, né? Todo mundo me dá lição de casa, eu vou dar a lição de casa aqui também. Discorra Romanos 12, leia Romanos 12, desde o início. Romanos começa em Romanos 12, 1 e vai até 21. Mastiguem Romanos 12. Porque tem lições preciosas aqui. Lições preciosas e profundas. De como a gente pode viver conosco, com o meu próximo e com Deus. Que Deus os abençoe.